mulher, tem alguns estudos, né, que mostram que a fase entre a fase fértil da mulher e a menstruação, ela teria o padrão da contração muscular ficaria alterado. Tem alguns times de futebol, de soccer, né, de futebol nosso, nos Estados Unidos e no Canadá, que os treinadores eles não deixam as mulheres menstruar, eles passam o anticoncepcional de uma maneira, entre aspas, preventiva, né, para elas manterem a taxa hormonal totalmente normal, homogênea, né? Você nota alguma diferença do treinamento de mulheres em relação a ciclo menstrual ou alguma peculiaridade a mais de fortalecimento de quadril, de melhoria de qualidade de movimento em Adriano, eu vou te contar um caso bem interessante com relação a isso, tá? Eu estava fazendo um curso décadas atrás, com o professor Antônio Carlos Gomes. Não sei se você conhece, da nossa área, é um grande nome da periodização do treinamento, trabalha com atleta de alto nível. E ele estava comentando sobre mulheres que treinavam essa questão do ciclo menstrual. E ele comentando justamente isso, que eles iam fazer, na Rússia, inclusive, estratégias para evitar que elas menstruassem e mantivessem uma continuidade hormonal. E aí ele colocou que no Brasil ele encontrou dificuldade nisso e que ele observou coisas aqui no Brasil, diferente do que eles faziam na Rússia, que algumas mulheres aqui respondiam diferente. Algumas respondiam positivamente, outras negativamente ao mesmo ponto do ciclo menstrual. E a partir disso eu comecei a perguntar em aulas, né? Eu ministro aula aí na universidade há mais de 20 anos, eu começo a perguntar para as minhas alunas, que são atletas, muitas delas, como é que elas respondem a diferentes momentos do ciclo menstrual. E, Adriano, o que eu tenho visto, assim, ó, do relato e conversando com os treinadores é o mesmo, né? E falando aí de mulheres atletas, é que é muito individual, sabe? Por mais que a gente saiba que a ciência demonstra um determinado fator, tem mulheres que respondem diferente. E aí eu caio de novo na questão de poder identificar quem é a minha cliente, a que responde de que forma aquele tipo de condição do ciclo menstrual dela. Responde como? Eu tenho que identificar isso. Porque quando nós vamos pegar a ciência também, é uma coisa que eu procuro observar muito, né? Nós pegamos a ciência se baseia na estatística e se baseia em média. Só que aquela média ela tem um desvio padrão, que é aquela medida de variabilidade das pessoas em torno daquela média. E tu pega alguns estudos que tu vai analisar o tamanho do desvio padrão, o coeficiente de variação, ele é quase do tamanho da média. Então, quer dizer, o que isso mostra para nós profissionais? Que o comportamento médio foi aquele ali. Mas teve gente que foi muito acima daquele comportamento médio e outros muito abaixo. Como eu não treino uma média, eu treino um indivíduo em particular, cabe a mim entender aquela média pela ciência, isso é fundamental para mim, mas também identificar no meu cliente qual é o comportamento daquela minha cliente conforme o ciclo menstrual, como é que ela responde, que é o que o professor Antônio Carlos Gomes colocou há décadas atrás, e isso me marcou muito, e eu venho particularmente observando isso com as minhas alunas. A resposta é muito individual. Desde o ficar mais aguerrida ao treino ou ficar menos aguerrida ao treino, a se sentir mais forte, a se sentir menos forte, mais competente em treinar, a menos competente em treinar. Às vezes é o mesmo ponto do ciclo menstrual, a resposta é bem diferente. Então, eu acho que a individualização, entendo eu assim, que a individualização e o monitoramento para entender qual é o comportamento daquela cliente em particular é o fundamental. Porque entendendo isso, Adriano, aí eu consigo traçar as linhas de trabalho com ela, né? Entendendo que aquele é o comportamento daquela minha cliente em particular.